Nós temos oportunidades de hoje sairmos já um pouquinho para a rua, porque não saímos tanto, porque saímos muito distante, ainda vamos ser fatiados, maltratados, batidos e muito mais. Mas hoje temos um representante que saiu de uma província distante de Luanda e a representar a comunidade LGBT daquele lugar. Então, ligeiramente, isso também simboliza avanço. Mas quanto às leis, eu acho que as leis ainda têm o sentido de que deveriam ser mais específicas e abrangentes para todo mundo. Porque, por exemplo, a nossa dificuldade na província, consoante a projeção das leis, é diferente de Luanda. Em Luanda, por exemplo, as pessoas têm a capacidade de sair mais, de se abrir mais, mas esquecemos também que nós estamos no interior e temos fatores culturais, principalmente, que ainda afetam muito a essa comunicação da comunidade LGBT nas províncias. Aqui em Luanda, nós já vimos Miss Trans, concursos e outras organizações centralizadas que, pronto, acabam por influenciar maior o movimento LGBT em Luanda, mas é a mesma coisa que se vê na província. Então, é muito complicado um ativista LGBT numa província culturalmente rígida e com fatores religiosos muito influentes que acabam por não se mostrar o tanto avanço dessas leis. Então, imagina eu na província, nesses instantes, com os meus fatores culturais, como é que eu vou sair como ativista LGBT promover os direitos humanos, quando na verdade nem sequer temos esse direito de promovermos os direitos humanos ainda existentes leis. A nossa polícia nunca é preparada para receber a nossa comunidade. A nossa polícia, muitas vezes até não é preparação. É mesmo a questão também do preconceito que a própria polícia tem e da transfobia que a própria polícia tem sobre cidadãos. Porque quando nós vamos, por exemplo, prestar uma queixa e a polícia tem uma má recepção sobre nós, é porque um ódio que são um olho da pessoa, é porque uma projeção daquilo que ele é. Então é só aproveitando o lugar que ele ocupa para projetar o seu ódio. Então imaginemos como é que deve ser a vivência na província. Obviamente que as leis são específicas, não abrange totalmente a toda a comunidade LGBT e em Luanda um fracasso, as pessoas se sentem não totalmente identificadas, nem algumas se sentem identificadas, mas esquecemos que só são fatores da orientação sexual e não do gênero, porque também existem pessoas transexuais, que não estamos a falar de orientação sexual, não estamos a falar de gênero sexual. Então, como ativista LGBT, principalmente da província, literalmente, de forma totalmente parcial, não me sinto identificado com a lei estabelecida pelo nosso governo. Talvez já encontramos o início do movimento LGBTQI+, talvez já encontramos o início desses avanços, mas a minha pergunta é, para cada grupo específico que cada um de nós representa, como é que tem sentido esses avanços? Por exemplo, eu sou um gay que vivo na província de Benguela, como é que eu sinto esses avanços lá em Benguela? Eu sou um gay que vivo na província do Kwanza Sul, como é que eu sinto esses avanços? Na nossa província de Benguela, mas eu digo que nós somos resistentes e persistentes. Nós sabemos que aqui em Benguela não é como Luanda. Aqui em Luanda, os LGBT andam livremente e as pessoas não olham com aquela cara de assustados como nos olham lá em Benguela. Eles não estão preparados, mas nós estamos aqui para dar as caras e mostrar que nós existimos. E impormos a nossa existência, mas mais do que existir, precisamos sempre comunicar. É muito importante que o movimento LGBT passe a comunicar com a sociedade angolana. Eu acho que, enquanto as outras pessoas ensinam ódio, nós podemos propagar mais educação, tentar educar as pessoas, já que quem devia fazer isso não faz. Devemos começar a pensar em passar a informação correta sobre nós, através das redes sociais. Ok, ensinam ódio, tudo bem, mas podemos tentar educar, chegar às pessoas, informar de fato as pessoas, porque só existir, só levantar o punho e dizer nós existimos não basta, precisamos comunicar, precisamos mostrar quem de fato somos. Devido de pautas LGBT a nível local, vamos dizer, a nível de todo o território angolano, entre aspas. Mas concernente a isso, ou do outro lado, tem um lado negativo, porque quanto mais expostos nós tivermos, maiores serão os ataques, maiores são as probabilidades de sofrermos exclusão. Em termos gerais, eu acho que, por exemplo, em questões de serviços públicos,
nós tivemos uma melhoria, até porque o próprio governo tem implementou uma nova metodologia que o simplifica, onde facilita com que nós, indivíduos LGBTs, que muitas das vezes não performamos a heteronormatividade, a masculinidade, a feminilidade da maneira adequada que eles entendem, consigamos ter acesso aos serviços públicos, por exemplo, tratar o bilhete de identidade, tratar o passaporte. Eu digo que eu consigo hoje renovar a minha documentação sem precisar necessariamente cortar o meu cabelo. E isso é uma coisa que não abrange só a mim como um homem gay, mas também existem outros homens heterossexuais que têm um cabelo grande também e sofriam por conta disso. Então, ter uma melhoria nesse aspecto. Isso também abrange as pessoas trans, especificamente as mulheres trans. Claro que ainda tem que se melhorar, há muita coisa para se fazer. Essas pessoas trans, principalmente, ainda sofrem muita exclusão, mas eu não vou me aprofundar muito sobre as pessoas trans, porque eu não sou uma pessoa trans, e eu acho que aqui no painel nós temos pessoas trans que podem falar sobre isso. Mas a Madonna tocou num ponto importante que tem a ver com os crimes cibernéticos. Nós tivemos muita visibilidade, temos tido muita visibilidade. Para já, parabenizar a Alicia Varanda e outros indivíduos LGBTs que passaram muitas cenas ao palco e têm sido propagados, divulgados nas redes sociais, e nós temos visto também um ódio crescente. O nível de ataque que essas pessoas têm sofrido, o nível de ataque que nós temos sofrido nas redes sociais é alarmante. Nós temos figuras públicas a propagarem ódio contra nós, a incentivarem o seu público a praticarem linchamento contra nós, porque simplesmente nós, segundo eles, não estamos dentro da norma. Provavelmente muita gente aqui não sabe, mas já falar, sendo um bocadinho mais ousado, o Pai Profeta é um dos principais indivíduos em Angola, nas redes sociais, que mais propaga ódio. Tem mais uns outros TikTokers. Mas falando do Pai Profeta, sabemos que ele levou com um processo da BIBA, né? Sim, mas ainda assim isso não impossibilitou depois de ser notificado, ele parar. Ainda fez alguns vídeos, acho que depois parou, mas ainda fez alguns vídeos. Mas é só um exemplo para nós vermos que quanto maior é a visibilidade, infelizmente maiores são os ataques. Porque a nossa sociedade tem um problema muito grave que tem a ver com a educação. A educação não se limita, ou a falta de educação não se limita só para as pessoas LGBTs, é para um todo. E essa falta de educação, essa falta de informação que nos é negada, nós temos acesso à informação, mas nos é negado de uma maneira muito estrutural, sistemática, por quem deveria facilitar o acesso à informação, e sabemos quem, não é? Isso faz com que tenhamos uma sociedade muito ignorante. Intolerante para a diversidade, para a diferença, né, de ser e estar de cada indivíduo. Ok, Gerson. Outras pessoas que estão aqui a representar outras províncias fora de Luanda vão concordar comigo. Diferente de Luanda, nas províncias ainda olham para nós como se nós não existíssemos. Olham para nós com muita surpresa e muito espanto quando nós estamos na rua. E eles falam que esses existem mesmo, até aqui tem esse tipo de pessoa. É que muitas das vezes nós ficamos a olhar para nós como se nós fôssemos figuras caricatas. Porque as pessoas ficam espantadas como se estivessem a ver um animal nunca visto. E o movimento LGBT nas províncias fora de Luanda está a começar a se desenvolver agora. Mas, como a Madonna e o Davi bem disseram, quando as leis começam a ser sentidas, quando começam a descobrir que realmente existe esse tipo de pessoas, a violência se inicia. A violência que se viu em Luanda contra a comunidade LGBT há uns 5 anos atrás, está a começar a se sentir agora na Uíga. Antes você não ouvia que uma pessoa LGBT foi agredida. Poderia existir um caso isolado por um outro motivo, mas agredir por homofobia antes não acontecia. Eu fui agredido por 6 pessoas no ano passado. E eu vi a parte que a Madonna disse, que a violência é crescente pela parte dos policiais. Os policiais é que deviam estar a fazer a lei se sentir, mas eles são os que mais propagam o preconceito quando se diz respeito a denúncias, principalmente do que tem a ver com mulheres trans. Porque eu não posso falar que as leis avançaram de uma maneira significativa
quando a própria lei ainda não alcança pessoas que visivelmente existem na nossa sociedade, sendo que essas pessoas já ocuparam o lugar de apresentadoras de um programa muito conhecido no país, que essas pessoas estão a ocupar lugares como intérpretes de um programa tão famoso como Encostas ao Palco, não tem como ainda continuarem a olhar para essas pessoas como se fossem gays, porque visivelmente são pessoas diferentes. Eu não posso dizer que a lei avançou quando só é abrangida as pessoas que não são heterossexuais. E depois, essas pessoas todas são vistas como gays ou lésbicas, nunca como mulheres trans e nunca como homem trans. Eu só vou sentir que a lei realmente avançou quando um policial me transmitir segurança e não eu quando me transmitir mais medo. Eu, em vez de olhar para ele como alguém que vai me proteger, eu vou olhar para ele com maior medo, porque eu sei que essa pessoa pode me violentar dentro da cadeia com agressão física e agressão sexual, que é para permitir que eu saia da cadeia, o que acontece muito hoje em dia ainda aqui na nossa sociedade. Posso?